Olá, sou o professor Newton Clemente e vou demonstrar para vocês cálculo de volume, mas não tem como falar de cálculo de volume sem antes falar de cálculo de área. Então, para lembrar, né, o que é calcular a área de uma figura? Estou pensando aqui num quadrado, olha, a área do quadrado, nós multiplicamos os lados, né? Então, como é quadrado, os lados são iguais, 5 vezes 5, 25. Como é milímetro, no caso aqui eu coloquei a unidade de milímetro, milímetro vezes milímetro, milímetro quadrado. Então, só para ilustrar, né, o que a gente faz quando calcula a área? Nós contamos quadradinhos. Eu coloquei um outro quadradinho aqui que teria 4 por 4, né, centímetros. Então, pensa que cada centímetro por centímetro forma um quadradinho de 1 centímetro. Então, eu teria aqui nesse quadrado, ó, esse quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho nesse quadrado 16 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, quando eu multiplico 4 vezes 4, eu obtenho os 16. Quando eu multiplico centímetro vezes centímetro, eu obtenho centímetro quadrado. Então, eu tenho aqui 16 centímetros quadrados, ou seja, 16 quadradinhos de 1 centímetro. Bom, o que é volume? Volume na verdade, volume seria o que cabe dentro de um determinado sólido geométrico, né? Numa determinada figura. O que cabe lá dentro? Qual é o espaço que esse sólido ocupa, ou pode ser ocupado, né? Então, o volume eu calculo obtendo a área da base dessa figura vezes a altura. Então, na figura plana a área é contar quadradinhos, na figura espacial, no sólido geométrico, o volume é você contar cubinhos. Então imagina essa situação aqui, ó, eu tenho um cubinho, né? Eu chamei a aresta aqui, ó, isso aqui é a aresta, né? Esse cantinho aqui, o encontro de duas faces a gente chama de aresta. Então eu chamei de A, então eu tenho essa medida A, né? Eu tenho essa medida A e essa medida A. Então o cubo ele tem essa característica, ele tem as arestas com as mesmas medidas, né? Então eu vou ter aqui quadradinhos em cada face, né? E as arestas todas com a mesma medida. Como é que eu calculo o volume do cubo? Eu multiplico aresta vezes aresta vezes aresta. Como eu chamei de A aqui, seria A ao cubo. Né? A vezes A dá A ao cubo. Então, esse primeiro A vezes A, que seria aqui, ó, eu estou calculando o que? A área da base. Então, o volume do cubo, de uma maneira geral, nós calculamos determinando a área da base, seria A vezes A ao quadrado, né? E multiplicando pela altura, que como é um cubo, a altura vai ser igual à medida dos lados aqui da base, tá? Então, no caso do cubo, o volume vai ser aresta vezes aresta vezes aresta. Quando eu tenho um prisma, o prisma ele vai ter, ele pode ter uma base quadrada, como pode ter uma base retangular. Eu coloquei aqui exemplo de base retangular. Então, como é que eu calcularia o volume do prisma? Da mesma maneira, olha, eu vou calcular a área da base, que no nosso caso aqui seria a largura vezes comprimento, que eu chamei de C e L, né? A área da base, aí aqui eu tenho o cálculo da área da base. Aí eu multiplico pela altura. O que eu estou fazendo? Eu estou contando, né, quantas vezes essa área aqui, ó, vai aparecer nessa altura. É como se eu estivesse empilhando sólidos geométricos, um em cima do outro. Fica mais fácil ver aqui, ó. Então nesse cubinho, né, se tem A por A, quantos cubinhos eu empilho aqui para formar essa figura? Né? É isso que eu estou contando. Estou contando quantos cubinhos tem aí dentro. Muito bem. Então, no caso do prisma seria isso. No caso do cilindro, olha, o caso do cilindro é a mesma situação. Eu calculo a área da base vezes a altura. Então, só que o cilindro, a fórmula, né, para calcular a área da base, que é um círculo, a base é um círculo, a base do cilindro, eu faço π vezes raio ao quadrado. Né? Calculo πr ao quadrado. E aí eu coloquei um exemplo aqui, olha, para a gente finalizar, de cálculo de volume de um cilindro, né? Então, considerando aí um cilindro que eu tivesse 20 centímetros de diâmetro
tivesse uma altura de 10 centímetros, como é que ficaria o cálculo desse volume, né? Então, como eu falei no início, ó, a área da base, né? Π vezes raio ao quadrado. Π, a gente vai considerar até a segunda casa decimal, né? O π é um número, é a relação entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência, então é uma constante. Vai longe aqui, né? Não tem fim, mas a gente vai parar na segunda casa decimal. Então 3,14 vezes o raio, não foi dado, que é 10? Então 10 ao quadrado. 3,14 vezes 10 ao quadrado, 3,14 vezes 100, né? 10 vezes 10 dá 100. E aí, multiplicar por 100 é só correr a vírgula, né? Multiplicar por 10, por múltiplos de 10, é só correr a vírgula. Então, nesse caso, ó, duas casas, né? Ó, tá no 3, veio para cá, veio para cá. 314 centímetros quadrados. Então, eu estou multiplicando centímetro por centímetro, obtive centímetro quadrado. Bom, não acabou ainda, aqui eu só calculei a área da base. Como é que eu calculo o volume? O volume, eu vou multiplicar a área da base vezes a altura. Então eu vou pegar esses 314 centímetros quadrados e multiplicar por 10 centímetros. 314 vezes 10, multiplicar por 10 é só correr a vírgula, né? Nesse caso aqui, ó, a vírgula vai correr uma casa para a direita, acrescentei um zero, 3.140 centímetros cúbicos. Por que dá centímetro cúbico? Porque eu estou contando cubinhos, lembram? Então, olha, se você fizer algebricamente aqui, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Lembra? Potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Como o expoente aqui é 1 e o expoente aqui é 1, né? Vou somar os expoentes, vai dar 2 centímetros quadrados. No caso aqui, olha, centímetros quadrados vezes centímetros, né? Porque aqui seria a base, que é em centímetro quadrado, estou multiplicando pela altura, que é em centímetro. Vai dar centímetro cúbico. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Desejo que estejam e continuem muito bem. Fiquem com Deus. Um abraço.